Sobre os ferimentos por arma de fogo. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Um paciente vítima de arma de fogo com PA 120 por 90. Frequência cardíaca 80. Chega à emergência. A primeira conduta na avaliação secundária a ser tomada é a realização de uma tomografia, uma vez que o paciente está estável. Vamos para a letra B. O principal órgão cometido é o intestino delgado. Por ferimentos de arma de fogo, que é incorreta. O principal órgão é o verdade, intestino delgado, por ferimento de arma de fogo. Em ferimentos tangenciais, a conduta é realizar laparoscopia exploratória. Ok. D. O fígado é o terceiro órgão mais atingido por arma de fogo. É verdade, o fígado é o terceiro. O primeiro é o intestino delgado, o segundo o cólon e o terceiro o fígado, tá? É um paciente vítima de arma de fogo com PA 120 por 90, com frequência cardíaca de 80, chega à emergência. A primeira conduta na avaliação secundária a ser tomada é a realização de uma tomografia, uma vez que o paciente está estável. Então, dentre essas opções, eu acredito que essa é incorreta. Em todos os pacientes com ferimentos por arma de fogo, temos duas opções: laparoscopia ou laparotomia. Vai depender do estado do paciente. Muito bem. Se estável, se dúvida de penetração, vamos fazer laparoscopia, certo? Se certeza de penetração, laparotomia. Ok, então nesse caso não é a tomografia, certo? E essa é a opção errada. O principal órgão cometido é o intestino, sim. O intestino delgado é o órgão mais acometido, e o segundo lugar está o colo e em terceiro o fígado. Letra C. Em ferimentos tangenciais, a conduta é realizar laparoscopia exploratória. A maioria dos ferimentos por arma de fogo vai precisar de cirurgia, exceto os tangenciais. Nos ferimentos tangenciais, podemos realizar laparoscopia exploratória para procurar o projétil. O fígado é o terceiro órgão mais cometido, ok. Então vamos para a próxima. Sobre o trauma abdominal contuso, assinale a alternativa incorreta. Trauma abdominal contuso. Ele quer saber a incorreta. O órgão mais acometido neste tipo de trauma é o fígado. Trauma abdominal contuso, a incorreta, o órgão mais acometido é o fígado. No contuso, o principal órgão é o baço. E aqui está dizendo que é o fígado. Então, ficamos com essa. Letra B. Nem todo sangramento de baço por trauma abdominal precisa de cirurgia. Verdade, nem todo sangramento de baço por trauma abdominal precisa de cirurgia. Letra C. Em pacientes inconscientes, a melhor conduta é a laparotomia exploratória. Em pacientes inconscientes, a melhor conduta é a laparotomia exploratória. Letra D. Em pacientes estáveis com alteração da consciência, é indicado a realização de TC ou de FERT. Então, letra A. Em traumas contusos, o órgão mais acometido é o baço. É só lembrar que esses traumas são fechados e que ocorrem principalmente em batidas, B de baço. O segundo órgão mais afetado é o fígado. Se liga nessa tabela. Classificações de lesões esplênicas. Temos essa classificação, né, desde o grau 1, 2, 3 e 4, desde que o grau 1 é um grau mais menos grave, vamos colocar assim, um grau mais leve, e o grau 5 é o mais grave, né? O grau 1, nessa classificação das lesões hepáticas, temos grau 1, um simples hematoma subcapsular cobrindo 10% da superfície. Temos laceração da cápsula com 1 centímetro de profundidade. Aqui marca 2 pontos. 2. Hematoma subescapular cobrindo 10 a 50% da superfície
parenquimatoso, menor que 5 centímetros de diâmetro, ou laceração de cápsula de 1 a 3 centímetros de profundidade, não envolvendo vasos trabeculares. No grau 3, hematoma subcapsular cobrindo 50% da superfície ou em expansão. Hematoma subcapsular roto ou parenquitematoso. Hematoma intraparenquitematoso com 5 centímetros ou em expansão. Laceração de mais de 3 centímetros de profundidade envolvendo vasos trabeculares. Grau 4, laceração envolvendo vasos submentares ou hilares, produzindo grande desvascularização. Laceração, grau 5, laceração com fragmentação completa de baço, lesão vascular do ilho, desvasculariza o órgão. Essa seria a pior situação. A alternativa B fala: até a classe 2, o trauma de baço por contusão pode ser manejado clinicamente. Vai depender das condições do paciente. E mostra novamente a tabela. Então fala que até na classe 2 o trauma pode ser manejado clinicamente. A partir daí, não. Não se faz tomografia em pacientes estáveis. Letra D, a questão comenta que em pacientes estáveis e com alteração de consciência, a tomografia ou FAST negativo sem líquido livre manter em observação. Em pacientes estáveis com alteração de consciência, é indicado realizar tomografia ou FAST. Se positivo com líquido livre, laparotomia ou tratamento conservador. Então, a opção correta também, ele queria a errada. Vamos lá, 14ª. Sobre o trauma abdominal por arma branca. Trauma abdominal por arma branca. Ferimento por arma branca. Assinale a alternativa correta. O órgão mais acometido é o intestino delgado. Bom, ele quer a correta do trauma abdominal por arma branca. Sim, a correta é o que o órgão mais acometido é o intestino delgado. Vamos ver a letra B. Em pacientes instáveis, é indicado fazer tomografia computadorizada. Não. Em pacientes estáveis, vítimas de ferimento por arma branca, a primeira conduta é a palpação abdominal. Em pacientes estáveis, vítimas de ferimento por arma branca, a primeira conduta é a palpação abdominal. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Em paciente estável, é indicado fazer tomografia. Não vamos fazer tomografia em pacientes estáveis. Sobre o trauma abdominal por arma branca, assinala a alternativa correta. O órgão mais acometido é o intestino delgado. Não. Na verdade, pensando bem, isso aqui é o mecanismo quando é arma de fogo. O órgão mais acometido é o fígado. E aqui em pacientes estáveis, vítimas de ferimento de arma branca, a primeira conduta é a palpação abdominal. Isso aí. Aqui, como eu disse, o intestino delgado é o segundo, né? O primeiro é o fígado, né? Quando pensamos em arma branca, lembramos de faca, que começa com F. Por isso que é importante paciência na resolução, né? Porque você pode pensar que é um, mas é outro, é ferimento por arma branca, vem um F de fígado, certo? E a letra C, né? A palpação abdominal é indicada para verificar a presença de dor e irritação peritoneal. Muito bem. Caso o paciente apresente a dor e irritação peritoneal, vamos fazer uma laparotomia. Caso não sinta dor e possua irritação peritoneal, vamos fazer uma exploração digital do local para verificar a presença de penetração do peritônio. Vamos dar uma olhada nesse esquema, ok? Então temos ferimento por arma branca. Esse ferimento, ele tem uma evisceração,
ou seja, quando as vísceras, né, ultrapassam ali a continuidade da pele, né, ele sai para fora dos seus compartimentos, né? Tem essa evisceração, tem choque, o paciente ele está com sinais de sangramentos, ele está com um ataque cardíaco, uma hipotensão, um ataque apneia, ele está com pulsos finos, certo? Ele está com irritação peritoneal, ele está com a musculatura abdominal contraída, né, muito dolorida, né, o famoso abdômen tábua. Se não, vamos para a seguinte pergunta, né? É o abdômen anterior? Se for, vamos fazer uma exploração digital. Se negativa, né, significa que não perfurou o peritônio. Podemos dar alta. Se positiva ou duvidosa, vamos observar esse paciente por 24 horas, com exame físico e hemograma em 8 horas. Se não teve alteração, alta. Se tem alteração no exame físico, ou no hemograma, por exemplo, vamos partir para o próximo passo, que é o abdômen cirúrgico ou choque. Vamos fazer o que? Uma laparotomia exploradora. E se leucocitose ou queda de hemoglobina maior que 3 gramas por mililitro, vamos considerar tomografia ou laparotomia diagnóstica. Se for nos flancos ou dorso, vamos realizar uma tomografia de abdômen. Não vamos fazer exploração digital nas regiões de flanco, nem na região de dorso, né? Se tem evisceração, choque ou irritação peritoneal, vamos fazer uma laparotomia exploradora, certo? Somente a alternativa C está certa. Em pacientes instáveis, não devemos ir à tomografia. Correto. O intestino delgado é o segundo órgão mais acometido. O primeiro é o fígado, um mecanismo de arma branca. Ok? Próximo. Já estamos com... Vamos lá. Um jovem de 23 anos, vítima de colisão carro-muro, que não usava cinto de segurança, foi recebido na emergência do Hospital Med-Simple. Ao chegar na emergência, apresentava múltiplas lesões, fraturas maxilofaciais, impedindo a visualização da via aérea e do sofrimento respiratório. Nesse caso então, esse paciente tem múltiplas lesões aqui, certo? Fraturas maxilofaciais. Não vai? Vamos ver. Não vai. Certo. Não usava cinto e tem múltiplas fraturas maxilofaciais, que impede a visualização da via aérea e isso causa sofrimento respiratório. Qual é a conduta? Vamos dar oxigênio para esse paciente com reposição cristalóide? Não. Vamos fazer uma intubação nasotraqueal? Não. Ele tem fratura maxilofaciais. Vamos fazer intubação orotraqueal? Não. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma cricotireoidostomia e cuidados com a coluna cervical, certo? Vamos ver se a questão concorda. Isso aí. A letra A. Pela letra A, devemos garantir uma via aérea definitiva. Como há contraindicação para intubação orotraqueal, nasotraqueal, pelas lesões, fraturas maxilofaciais, optamos pela cricotireoidostomia. Aqui está uma imagem de cricotireoidostomia, onde temos aqui a membrana e aqui o cartílago tireoideu. O2, como ele tem
sofrimento respiratório, não vamos dar essa conduta. Vamos lá. 16ª questão. Uma mulher de 40 anos, vítima de colisão carro, é atendida na emergência. A avaliação neurológica é a seguinte. Então vamos avaliar aqui a escala de coma de Glasgow. Abertura ocular sem resposta aos estímulos. Então temos uma resposta nível 1, não é verdade? Emissão de sons incompreensíveis. Bom, se os sons são incompreensíveis, também temos uma avaliação de 2, né? Porque se ele não emitisse som nenhum, seria 1. Movimento de decorticação. Bom, movimento de decorticação na tabela, onde temos a escala de coma de Glasgow, a avaliação motora, temos 6 pontos, onde o sexto, né, o ponto 1, na verdade, é ausência de movimentos. O ponto 2 é a descelebração. Agora a dicção não deixa. Que é quando o meu membro se esconde para longe do meu corpo, né? E a flexão, que é a decorticação, é o item, é o ponto 3, onde eu trago, né, o meu membro para próximo do meu corpo, né, com movimentos de flexão. Então, 3 com 2, 5 com 1, 6. Segundo, né, o raciocínio aqui, contei 6 pontos. Vamos ver se a questão concorda. 6 pontos. Vamos ver por quê. Bom, a abertura ocular sem respostas aos estímulos são 1 ponto. Ok. Resposta verbal, 2 pontos. Incompreensíveis. Resposta motora com decorticação, flexão anormal, soma 3 pontos. Flexão anormal, 3 pontos. Extensão, que é quando os membros vão para longe do corpo, seria 2 pontos. Ok? Mais uma questão. Vamos para a próxima. 17ª. Com relação ao exame de raio-x, qual destas opções você solicitaria para a avaliação inicial do paciente politraumatizado, preferencialmente descartando-se outras informações acerca do paciente? Ok. Em relação ao raio-x, ele quer saber qual vai ser a nossa solicitação na avaliação inicial desse paciente, certo? Segundo, né, a TLS, vamos às opções. Vamos fazer um raio-x de pelve, coluna, cervical? Não. Vamos fazer um raio-x de coluna lombar e cervical? Não. Vamos fazer um raio-x de tórax e pelvis? Sim. Acredito que sim. Coluna cervical, tórax e crânio? Não. Então acredito que a letra certa é a letra C. Vamos ver se a questão concorda. Letra C. A radiografia de tórax em AP e panorâmico de bacia são os raios-x iniciais em todo paciente no atendimento inicial politraumatizado. Antigamente, preconizava-se a triada, né, que era coluna cervical, tórax e bacia, né? Preconizava essa radiografia cervical, mas hoje o ATLS recomenda a tomografia de coluna cervical. Então, ao invés de fazer a radiografia, raio-x na coluna cervical, hoje o ideal pelo ATLS é fazer a tomografia de coluna cervical. É claro que nem todo serviço vai ter uma tomografia à sua disposição. Mas para responder prova, temos aqui a atualização do ATLS com a sua indicação. Doc, para conhecer uma alteração
em uma radiografia, primeiramente devemos conhecer bem o que é normal. Se liga então nessas duas radiografias. Então, aqui está uma radiografia normal, onde temos o sacro, o ilho, o pubis, com todas as suas articulações e continuidade ósseas no seu devido lugar. Aqui temos o raio-x de tórax, onde temos aqui a continuidade da pele, no seu devido lugar, a continuidade óssea, também nos seus devidos lugares, a silhueta cardíaca, a bolha gástrica, os pilares diafragmáticos, a vasculatura, o paquete do pulmão, certo? Aqui é o alinhamento, né, da traqueia, né? Aparentemente sem nenhum efizema na pele. Ok, pessoal? Vamos lá. Próxima. Questão 18. Paciente masculino, 24 anos, vítima de trauma contuso em hipocôndrio direito. Ao exame físico, apresenta-se com frequência cardíaca de 115, taquicárdico. Frequência respiratória, taquipneico. Pressão arterial, 130/80. Possui dor abdominal, palpação, principalmente em hipocôndrio direito. Qual a nossa conduta nesse caso? A respeito desse caso, é correto afirmar: até o momento não há evidência de hemorragia, sendo sinais e sintomas justificados pela dor de trauma, trauma devendo permanecer em observação? Não é isso. São os sinais encontrados na hemorragia classe 3. A reposição com sangue deve ser iniciada. São os sinais encontrados na hemorragia classe 1, com perda estimada de 750 ml. São os sinais encontrados na hemorragia classe 2, com perda estimada de 750 a 1.500 ml. Então, se o paciente ele tem aqui o mecanismo de trauma contuso no hipocôndrio direito, certo? No exame físico ele apresenta taquicárdico, taquipneico, né? E com a pressão arterial de 130/80. Possui dor à palpação, principalmente em hipocôndrio direito. A respeito desse caso até o momento não há evidência de hemorragias, sendo sinais, sim, temos pequenas evidências de hemorragia, sim. Então, pequenas, mas não é por isso que não sejam importantes. São sinais encontrados na hemorragia classe 3 e a reposição de sangue deve ser iniciada. Na hemorragia classe 3, o paciente já estaria com hipotensão. Na hemorragia classe 1, a perda sim é de 750 ml, segundo a tabela, mas o paciente está taquicárdico e taquipneico. Acredito que são sinais encontrados na hemorragia classe 2, com perda estimada de 750 a 1.500 ml. Vamos ver se a questão concorda. A questão concordou. A classe de choque obedece à tabela do ATLS. Como a pressão arterial está normal e a frequência cardíaca está elevada, podemos supor que o choque é classe 2. Isso. Frequência cardíaca é elevada e pressão arterial está normal. Frequência cardíaca é elevada. Para lembrar da perda volêmica estimada, podemos lembrar das pontuações da partida de tênis, que são 15, 30 e 40. Eu não joguei tênis, não sei. A classe 1 perde até 15% do sangue, correspondente a 750 ml de 5 litros. A classe 2 perde até 30% do sangue, de 750 ml a 1,5 litro, correspondente a 5 litros, 30%. A classe 3 perde até 40% do sangue, onde na classe 3 vamos ter uma frequência, na classe 3, uma frequência cardíaca de 120 a 140,
A pressão arterial já vai estar reduzida. Repare que na classe 2, que foi a nossa questão, a pressão estava normal. Na classe 1 também é normal. Na classe 3, a frequência respiratória vai estar acima de 30. Nosso paciente estava entre 20 e 30. A pressão de pulso vai estar reduzida. Perda estimada de sangue, 30 a 40%. O paciente poderá estar ansioso e confuso. Na classe 4, na pior classificação aqui, o paciente vai estar com a frequência cardíaca acima de 140. PA reduzida, frequência respiratória super taquipneica, pressão de pulso reduzida e vai ter uma perda ali de 40% do seu sangue, mais de 2.000 litros, né? Na classe 1, vamos responder com cristalóides, classe 2, cristalóides, classe 3, cristalóides e sangue, classe 4, cristalóides e sangue. Vamos para a próxima questão, 19. Ok? Homem, 18 anos, vítima de capotamento de carro, admitido após 40 minutos do trauma em prancha rígida e colar cervical. Exame físico, escala de Como de Glasgow, 15, frequência respiratória, 22, frequência cardíaca, taquicárdico, 126, PA reduzida. Então o paciente está com frequência cardíaca alta e PA reduzida. Oximetria de pulso, 96%. Membros, fratura exposta de fêmur esquerdo sem sangramento ativo, com pulso distal presente. O FAST negativo, a conduta é abdominal. O FAST é um exame, um ultrassom abdominal aplicado ao trauma, certo? Vamos lá, a conduta é administrar solução cristalóide, 2 unidades de concentração de plaquetas, 250 ml de plasma fresco congelado, não. Administrar solução cristalóide aquecida e ácido Nexamus, não é hora de medicamentos ainda. Administrar solução cristalóide aquecida e hemoderivados, tipo específico, caso necessário. Vamos para a letra D. Acionar o protocolo de transfusão maciça, não. Não. Vamos administrar a solução de cristalóide aquecida e hemoderivado tipo específico, caso necessário. A questão concordou. Paciente politraumatizado, Glasgow 15, com frequência cardíaca elevada e PA reduzida, provavelmente apresenta um choque hemorrágico classe 3, necessitando de reposição de cristalóide e concentrado de hemoderivados. Vamos para a próxima questão. Questão 20. A utilização da ultrassonografia na sala de atendimento inicial traumatizado tem sido cada vez mais frequente. Pode-se limitar ou contraindicar sua utilização. Vamos verificar. Dispor somente de transdutor de baixa frequência, não. Isso não é uma contraindicação. Fraturas múltiplas de arcos costais também não. Estabilidade hemodinâmica também não. Presença de efizema extenso a subcutâneo. Bom, se temos ar, né, entre o nosso objetivo e a pele, então, sim, isso vai atrapalhar a nossa conduta. Pode, que é a contraindicação, então acredito que essa. Certo? Então vamos lá. Questão conceitual, porém o raciocínio é muito lógico. Saca só, se existe uma barreira de ar entre o transdutor e o líquido para análise, enfisema subcutâneo, obviamente o uso do SG fica prejudicado. Docs. Os radiologistas costumam dizer que o ultrassom é o inimigo de ar. Mas falando nisso, vamos olhar aqui as janelas. Janela pericárdica, A1, A2. O espaço hepato-renal, ou espaço de Morrison. O 3, aqui na imagem, seria
a janela, né? Esplenorenal. E o quarto, aqui temos o fundo do sáculo de Douglas, né? Vamos para a próxima. Um paciente de 50 anos de idade, vítima de atropelamento por veículo em alta velocidade, chega ao pronto-socorro, trazido pelo resgate, totalmente imobilizado, com colar cervical e prancha rígida. Cerca de 50 minutos após o incidente. Tem grande quantidade de sangue na boca, de difícil aspiração com aspirador rígido. O murmúrio vesicular está presente bilateralmente, auscultando-se muitos roncos difusos. Saturação de 70%, saturação baixa, taquicárdico, APA de 100 por 60 e Glasgow 8. Tem fratura exposta de maxilar e de mandíbula. Com sangramento ativo. As tentativas de intubação autotraqueal não tiveram sucesso. Qual a conduta na sala de trauma após a aspiração afeta de O2 a 100%? Então, esse paciente, ele é trazido e já está imobilizado, com colar cervical e prancha rígida. Muito sangue pela boca. Vamos conseguir entubar esse paciente? Possivelmente não. O murmúrio vesicular já está com roncos difusos. O Glasgow dele está 8. O que vamos fazer para esse paciente? Tem fratura exposta de maxilar e de mandíbula. Vamos fazer o que a letra A orienta? Vamos ventilar com máscara laríngea até preparo da sala operatória para via aérea cirúrgica? Não. Vamos entubar com fibroscópio? Não. Vamos fazer uma traqueostomia sob anestesia local? Bom, não. Vamos fazer uma cricotireotomia cirúrgica. Porque traqueostomia, ela é, idealmente, para ser feita dentro de um ambiente cirúrgico, né? Uma sala cirúrgica, não a beira-leito. A cricotireotomia, sim. Paciente com fratura de maxilar e de mandíbula, com dificuldade de intubação de óter, intubação orotraqueal. A via de acesso é a via cirúrgica, sendo a cricotireotomia de escolha de emergência. Posteriormente, deve-se converter a crico para tireoidostomia cirúrgica. Porém, isso só deve ser feito após a estabilização hemodinâmica do paciente. Aqui está a foto da cricotireoidostomia cirúrgica. E aqui está também, vamos olhar a questão. Traqueostomia não é acesso cirúrgico feito de emergência. A exceção aqui são crianças com menores de 12 anos, em que a contraindicação se realiza de uma cricotireotomia cirúrgica, podendo-se, nesse caso, lançar a mão de uma traqueostomia de emergência. Menor que 12 anos, vamos fazer sim, né, uma traqueostomia. Exceto isso, não, né? Porque a cartilagem cricoide ele é o único suporte superficial da traqueia superior em menores de 12 anos. Então, por causa desse suporte, vamos para a letra A. O paciente está precisando de uma via aérea cirúrgica, verdade, intubação. A fratura maxilar e o excesso de sangue em cavidade geral são contraindicação. Muito bem, vamos para a próxima. Questão 22. Já estamos com 34 minutos. Vamos lá? Ciclista de 26 anos sofre atropelamento por carro. É trazido por populares até a unidade de emergência. Exame físico: consciente, orientado, PA 100 por 70, frequência cardíaca 16, frequência respiratória 20. Abdômen, dor, a palpação profunda. Sem irritação peritoneal. Pelve, dor, a palpação de sínfise púbica e trocânteres.
O FAST está negativo. É realizado imobilização cervical com colar, suplementação de oxigênio, acesso venoso periférico calibroso, coleta de tipagem sanguínea e infusão de 1 litro de ringue lactato aquecido. Na sequência, o próximo passo será... Ok. Já foi feita a imobilização cervical, letra A. Suplemento de oxigênio, letra B. Acesso venoso, letra C. Coleta de tipagem, letra C. Infusão de 1 litro, letra C do nosso ABCDE. Dentre essas questões, vamos realizar tomografia? Não. Temos que terminar o nosso protocolo ABCDE. Vamos imobilizar a pelvis com lençóis? Sim. Vamos ver se a questão concorda. Vamos transfundir hemoderivados? Ainda não. Controlar a hemoglobina e o troquito? Ainda não. Agora vamos fazer a imobilização de pelve com o lençol. Vamos ver se a questão concorda. Vamos. Paciente com suspeita de sangramento com dor na pelve e no abdômen. Feito FAST. Destacou-se sangramento em abdômen, ou seja, sobrou a pelve. Estamos na letra C. Isto é, temos que ir para o D, certo? Se você lembra do ABCD, se você não lembra, aqui está. Letra A, controle de via aérea e colar cervical. Letra B, frequência e qualidade das respirações, fornecer oxigênio. Letra B, letra C, verificar pulso, perfusão, cor e temperatura e buscar sangramentos. Letra D, avaliar a consciência com escala de Glasgow, avaliar a pupila. Letra E, exposição das zonas afetadas. Próxima. Questão 23. Colar cervical. Vamos lá. O colar cervical é um item muito importante no manejo de um paciente politraumatizado. Para sua retirada segura, devemos seguir alguns protocolos. Sobre eles, assinale a correta. O protocolo canadense, esse Spinning descreve fatores de alto risco para a necessidade de radiografia, sendo o início tardio de dor cervical um deles. Não. Ele quer a opção correta. Então, essa necessidade de alto risco não é a dor tardia. Esse fator alto é a idade, né, é outros fatores. Idade acima de 65 anos. A ausência de sensibilidade na coluna é um dos critérios de que contraindica a radiografia pelo protocolo Nexo. Vamos olhar a próxima. Porque essa fala que a ausência de sensibilidade na coluna é um dos critérios que contraindica a radiografia pelo protocolo Nexo. Letra C. Se o paciente consegue mover o pescoço 45, é dispensável a radiografia, segundo o protocolo canadense, dependente dos fatores. Letra D. No protocolo Nexo, temos que avaliar os fatores de alto risco e depois de baixo risco. Não, na verdade, no protocolo canadense, vamos avaliar o de alto risco e baixo risco. Então, vamos excluir a letra A e a letra D. Se o paciente consegue mover o pescoço 45 graus, é dispensável a radiografia, segundo o protocolo canadense, independente dos fatores de risco. Esse independente dos fatores de risco vai fazer com que eu não marque essa questão. Vou marcar a letra B, porque eu achei a mais coerente. Certo? Vamos ver se a questão concorda. Vamos ver o porquê. O protocolo Nexo, temos que cumprir 5 critérios para não ter a indicação de raio-x, certo? Pelo protocolo Nexo, temos que ter 5 critérios para não precisar fazer o raio-x na coluna cervical desse paciente. São eles: a ausência de dor na linha média da coluna. Então, o paciente não sente dor na linha média da coluna. Não tem dor. Principalmente na linha média da coluna. 2. O Glasgow dele está a 15. Ok. Não tem dor. Glasgow, ok.
Ele não tem nenhuma ausência de déficit neurológico focal. Letra... Essa foi a quarta e a 5. Ele tem ausência de lesão que possa desviar a dor da lesão cervical. Ele tem a perna esmagada, ele tem o braço esmagado, por exemplo. Uma dor muito maior que isso camuflaria essa possível lesão cervical e, consequentemente, né, camuflaria essa dor cervical. Então, primeiro, vamos lá. Opa, acabei pulando um aqui, que foi a ausência de evidência de intoxicação, certo? Então, o paciente não tem dor na linha média, ele está com ausência de evidência de intoxicação, Glasgow 15, não tem déficit neurológico focal e ele não tem uma lesão que pode camuflar uma dor na coluna cervical, certo? O paciente não tem dor que poderá camuflar uma dor na coluna cervical. O Glasgow dele 15 não tem sinais de intoxicação, não tem dor na linha média da coluna e não tem déficit neurológico focal. Essa letra A fala sobre o protocolo canadense, certo? O protocolo canadense, ele tem suas condições. O primeiro o paciente precisa ter Glasgow maior que 15, estabilidade hemodinâmica. O segundo, possuir algum fator de alto risco. Ele precisa de radiografia, sendo eles idade maior que 65, idade, mecanismo de trauma e se tem parestesia entre extremidades. Caso não tenha um fator de alto risco, devemos avaliar se o paciente possui algum fator de baixo risco, tipo colisão simples em traseira do automóvel. Se tem uma colisão na traseira, o paciente vai fazer esse movimento de extensão. Bruscamente pode estar sim rompendo, né, ali a coluna, né? Paciente sentado aguardando socorro, suspeito também, né? Uma possível dor, não consegue se deitar, buscar uma posição de maior conforto. Atraso no aparecimento da dor. Ausência de sensibilidade na linha média, capaz de andar. Se tiver fator de baixo risco e conseguir mover o pescoço 45 para ambos os lados, ele não precisa de raio-x. Ok, caso não tenha fator de baixo risco ou não consiga mover o pescoço, ele precisa de raio-x. Caso não tenha fator de baixo risco ou não consiga mover o pescoço, caso não tenha fator de baixo risco ou não consiga mover o pescoço, ele precisa de raio-x. Observe. Vamos para a próxima. Próxima. Um homem de 23 anos, vítima de acidente de motocicleta, chega ao pronto-socorro de um hospital com todos os recursos para atendimento. Com colar cervical e prancha longa, está com intubação orotraqueal sob ventilação mecânica, pulmões com o muro vesicular abolido à direita e timpanismo à percussão. PA 130 por 70. Frequência cardíaca 90. Boa perfusão periférica. Sinais de fratura de bacia. Recebe avaliação e tratamento iniciais adequados e efetivos. E, então, o médico assistente indica tomografia de crânio, tórax e abdômen. Qual dos procedimentos a seguir deverá ser realizado na sala de emergência após o paciente retornar da tomografia? Bom, qual dos procedimentos a seguir deverá ser realizado na sala de emergência após o paciente retornar da tomografia? Qual dos procedimentos a seguir deverá ser realizado na sala de emergência após o paciente retornar da tomografia? Passar sonda, drenar tórax, realizar radiografia, realizar a compressão da bacia dorsal, reavaliar a avaliação primária. Bom, se ele fala que ele recebeu a avaliação e tratamento inicial adequado e efetivo
Significa que ele cumpriu todos os passos da ABCDE. Certo? E se ele foi para qual dos procedimentos? Se ele foi para tomografia, o que eu tenho que fazer após ele voltar? Eu tenho que reavaliar a avaliação primária. Vamos ver se a questão concorda. Nosso paciente e a questão concordou. Próxima. Um paciente de 22 anos de idade, vítima de acidente automobilístico, foi atendido pelo SAMU por trauma torácico fechado. Durante o exame clínico cardiovascular, foi constatada importante hipotensão arterial, além de taquicardia, aumento da pressão venosa central, turgência jugular, hipofonese de bolhas cardíacas e pulso paradoxal. Isso classicamente está aparecendo o que, gente? Ele tem, vamos só dar mais uma revisada, hipotensão, coração ali está com hipotensão, além de taquicardia, coração batendo muito rápido, aumento da pressão venosa central, hipofonese de bolhas cardíacas e pulso paradoxal. Isso não é síndrome de Tietze, síndrome de via cava superior, isso não é pericardite inflamatória, isso não é infarto, isso é um tamponamento cardíaco. Vamos ver se a questão concorda. Isso aí. O paciente vítima de trauma torácico que se apresenta no exame de taquicardia, hipotensão, hipofonese de bolhas, turgência jugular, pulso paradoxal deve nos lembrar de tamponamento cardíaco, ou seja, o coração não consegue bater direito após estar comprimido. Ok. A síndrome de Tietze, ou uma costocondrite, é uma inflamação da cartilagem costais que pode levar à dor torácica. Ok. Tamponamento cardíaco. Próximo, 26. Em um trauma de tórax contuso, assinale a alternativa que relaciona corretamente o mecanismo do trauma e sua consequência. Aquela ruptura do diafragma? Não, está relacionada mais à lesão da aorta. Desaceleração rápida, fratura, se desacelera, trauma laringotraqueal, acredito que não. Hiperextensão cervical, trauma laringotraqueal, acredito que sim. Impacto direto com glote fechada, ruptura da aorta? Não, seria a ruptura de anéis traqueais, né? Acredito que a letra C, hiperextensão cervical e trauma laringotraqueal. Vamos ver se a questão concorda. Ok. É bem intuitivo, com a hiperextensão cervical há uma maior exposição da região do pescoço, onde estão a laringe, a traqueia e o esôfago. Portanto, fica mais fácil retornar lesões, lesionar essas estruturas. Questão 27. Paciente vítima de trauma torácico se encontra com os seguintes sinais e sintomas: dor torácica, dispneia, importante, taquicardia, hipotensão, desvio da traqueia para a esquerda, distensão jugular e ausência unilateral direita de murmúrio vesicular. Sobre esse caso, a principal hipótese é hemotórax. Não, pneumotórax hipertensivo. Acredito que o pneumotórax hipertensivo. Por quê? Ele tem dor torácica, dispneia importante, taquicardia, hipotensão, desvio da traqueia para a esquerda, distensão da jugular e ausência unilateral direita do murmúrio vesicular. Ausência unilateral. Então, a pressão da caixa torácica está aumentando, inclusive com desvio de traqueia e distensão da jugular e ausência unilateral direita do murmúrio vesicular. Acredito que é o pneumotórax hipertensivo. Vamos ver se a questão concorda. Ok. O quadro clínico pontua características importantes do pneumotórax hipertensivo. Além dos citados, também podemos observar sensação de fome de ar, desconforto respiratório, elevação do hemitórax, sem movimento respiratório e cianose, que o tórax está cheio de ar. O mecanismo de pneumotórax hipertensivo é: o ar do pulmão escapa para o espaço pleural, sem a possibilidade de sair, acontece um colapso do pulmão, mediastino desloca para o lado oposto do pulmão, colapsado, diminui o retorno venoso, queda de débito cardíaco, logo um choque obstrutivo. Pneumotórax hipertensivo. Temos um choque obstrutivo.
porque ele está obstruindo totalmente ali, empurrando todas as suas vísceras, da sua arcabouço torácico para o coração, dificultando assim o trabalho do coração, sem espaço, sem trabalho. Vamos para o próximo. Questão 28. O pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax hipertensivo e o hemotórax maciço são condições que ameaçam a vida e que possuem tratamentos diferentes, pneumotórax hipertensivo e hemotórax maciço. Portanto, cabe ao profissional diferenciar essas doenças para decidir qual a melhor conduta, sinal alternativo que correlaciona corretamente a doença e os sinais físicos por ela apresentada. Vamos lá. No hemotórax maciço, temos o colapso das veias no hemotórax maciço? Pode ser. Tórax maciço, a percussão e movimentação torácica ausente. A característica de movimentação torácica ausente está presente principalmente na pneumotórax hipertensivo. Vamos ver a questão B. Colapso das vias do pescoço. Bom, seria mais distensão. Hipertipanismo. A percussão, sim, temos o hipertipanismo no pneumotórax e sons respiratórios ausentes. Vamos ver a letra C. Pneumotórax hipertensivo. Veias do pescoço distendidas. Ok. Estou com aumento da pressão central. Posição traqueia desviada e movimento torácico ausente. Sim, pneumotórax hipertensivo. Hemotórax maciço, colapso das veias. Eu vou na letra C. Certo. Pneumotórax hipertensivo, além de conter todas essas características descritas, também possui sons respiratórios diminuídos ou ausentes. Hipertipanismo, a percussão, além de movimento torácico ausente, tórax expandido. Aqui tem a principal diferença: pneumotórax, hemotórax. Pneumotórax tem sons diminuídos ou ausentes, hemotórax tem sons diminuídos. Na percussão temos hipertipanismo, no tórax maciço temos uma percussão, maciça. Posição traqueal desviada no pneumotórax, e no hemotórax temos uma posição centralizada, veias do pescoço distendidas no pneumotórax hipertensivo, no hemotórax maciços colapsadas as veias do pescoço. O tórax está cheio de sangue. Movimento torácico expandido, móvel. Movimento torácico no pneumotórax está expandido e imóvel. No hemotórax está móvel. Vamos para a próxima, questão 29. Vamos fazer aqui 32 questões. Estamos na questão 29. Vamos analisar. Sobre o TCE, analise as alternativas e depois assinale a alternativa que contém as proposições corretas. Bom, a pressão intracraniana cerebral, PIC, pode reduzir a perfusão cerebral e piorar ou até causar isquemia. Sim, né? A pressão intracraniana cerebral pode reduzir a perfusão cerebral, claro, né? Então, com a pressão maior, né, temos a perfusão cerebral. Se isso está diferente, não está constante, né? Sim, podem piorar a isquemia. A2. A PIC normal em repouso é de 20. Não, a PIC normal é de 10. De 20 para cima já temos em considerações de piores prognósticos. 3. No pós-trauma, mesmo com a presença de um coágulo sanguíneo, a PIC pode permanecer normal? No pós-trauma, mesmo com a presença de um coágulo sanguíneo. Vamos analisar. De acordo com a doutrina Monocai, o crânio é uma caixa rígida, portanto o volume intracraniano pode sofrer variações sem acarretar problemas. Sim, acarretando problemas. Então, essa está errada, a 2 está errada. Vamos ver. Ele quer saber o quê? Aqui eu tenho profissões corretas. A 2 e a 3 está errada. 2 e 4 é errada. Essa tem 4, não. Essa tem 2, não. 1 e 3. Vou marcar o em 3, porque a pressão intracraniana cerebral pode reduzir, sim, é verdade. Vai piorar a causa de isquemia. E no 3, no pós-trauma, mesmo com a presença de um coágulo sanguíneo, a PIC pode permanecer normal. No pós-trauma mesmo, com um mecanismo de compensação. Vamos ver se a 3 é essa 3. Com a pressão aumentada, há dificuldade de circulação no local, pois ela depende de muita força do sangue para vencer essa pressão, facilitando a isquemia.
2. A pique normal em repouso é de 10. A partir de 20, principalmente refratária ao tratamento, a pique está associada a piores prognósticos. 3. Tanto o sangue venoso quanto o líquido cefalorraquidiano pode se acomodar fora do espaço intracraniano, tanto o sangue venoso quanto o líquido cefalorraquidiano, ao ser comprimido, o que serve como mecanismo de compensação, mantendo-se a pique normal. Porque tanto o líquido quanto o sangue venoso ele tenta se acomodar fora do espaço intracraniano. A questão 4. A doutrina Mono-Kelly diz que o crânio é uma caixa rígida, portanto o volume de conteúdo intracraniano deve permanecer constante. Se liga nesse gráfico mostrando a compensação da pique pelo conteúdo intracraniano na presença de uma massa, coágulo, hematoma subdural. Essa compensação, vamos analisar. O normal é 10, ponto de descompensação, e aqui na 60 já temos uma herniação. Então ele tenta compensar, né? Vamos à próxima, 30. 56. Analise alternativas corretas em relação aos pacientes traumatizados. A reposição adequada de volume deve estabelecer o volume adequado para menos de 0,5, acredito que sim. No atendimento dos pacientes traumatizados, especialmente naqueles que apresentam trauma crânioencefálico, a indicação de manter a oxigenação e impedir a hipercapnia. Ele quer a correta, né? A reposição adequada de volume para estabelecer o débito urinário adequado para pelo menos 0,5 no adulto. É isso. Vamos ver se a questão concorda. É isso mesmo. Vamos para a próxima. 31. Vamos finalizar. Ok? Paciente do sexo feminino, 38 anos, vítima de atropelamento, encontrada pela equipe de resgate dispneica cianótica PA 150/90 e com ferimentos abertos em hemitórax esquerdo, com sangramento ativo grave. A primeira conduta inicial é: então, paciente sexo feminino foi atropelada, encontrada pela equipe de resgate dispneica, falta de ar, cianótica e com PA lá em cima. O que pode isso? Com ferimento aberto em hemitórax esquerdo, com sangramento grave. Vamos o que, pessoal? Analisando aqui, iniciar a reposição, solicitar de base sanguínea, avaliar as vias aéreas, contenção da hemorragia. Bom, se estamos em um paciente de 38 anos, vítima de atropelamento, encontrada com equipe de resgate, cianótica, com ferimento aberto, encontrada pela equipe de resgate, estamos no extra-hospitalar. A primeira conduta é conter a hemorragia. É isso aí. Vamos para a próxima. Última. Mulher, 22 anos, é admitida na sala de urgência após a colisão de automóvel, exame físico, frequência respiratória 26, frequência cardíaca 110, PA 110/70, oximetria de pulso 90, escala de de Glasgow, sei, pupilas anisocórias. A conduta inicial é: vamos manter a ventilação com máscara com reservatório, frequência cardíaca, não, passar sonda não, manter a ventilação com máscara com reservatório, não manter a oxigenação do paciente com máscara com reservatório, administrar fentanil depois de atomidados de intravenosa, antes de intubação orotraqueal. Essa parece a mais bonita. Vamos. Beleza, pessoal. Isso foi a resolução de questões de hoje, ok? Boa noite a todos. Sei que quem viu já está cansado também. Vamos que amanhã tem mais. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem viu aí. Tchau e obrigado.